Boa tarde, galera. Vamos lá, vamos para o próximo tópico aqui, que é a ventilação e a regulação da ventilação pulmonar. Então a gente tem lá, ó, a nossa caixa torácica, que na expiração ela vai agir de uma maneira, na inspiração ela vai agir de outra, de acordo, para facilitar lá o processo de troca gasosa. Então inicialmente a gente tem que entender o quê? Que a gente tem diâmetros aqui da parede torácica, tem um diâmetro vertical, que ele é crânio-caudal, né? Que esse diâmetro ele também aumenta no momento da inspiração, através da ação da contração do diafragma, que vai jogar para baixo, vai jogar essa pressão para baixo aqui, tá? Fazendo com que o pulmão deixe de ser nesse formato e chegue a ficar quase retificado. Então isso aumenta a expansibilidade do pulmão. Toda vez que ele inspira, ele fica reto. Que ele expira, ele volta a ser côncavo, tá? Então isso que acontece aqui nesse plano crânio-caudal, que é o diâmetro vertical aumentado. E o diâmetro anteroposterior ele também é aumentado pela ação da musculatura intercostal ali, dos músculos que tem entre as costelas, tá? Entre as costelas a gente tem essa musculatura que vai aumentar esse diâmetro anteroposterior, aumentando, fazendo um aumento da caixa torácica no momento da inspiração. E todas essas estruturas aqui, ó, elas estão interligadas. Então a gente tem lá a costela, a gente tem a pleura, a gente tem o pulmão. Todas essas estruturas vão funcionar no momento da inspiração. A gente tem a musculatura lá intercostal, a gente tem a musculatura diafragmática, tá? Toda essa musculatura, além da musculatura do peitoral, trapézio, que vai agir tudo junto, a gente tem toda essa musculatura aí agindo junto com o gradil costal, que dá sustentação, né? E a pleura, que dá negatividade ali de pressão, e o pulmão, que é a estrutura que vai ser aumentada. Então aqui a gente tem aqui, ó, como eu falei, no momento da inspiração, né, a gente tem uma diminuição, um aumento do ângulo diafragma, uma retificação, perdão, na expiração, e na inspiração tem um aumento, na expiração, ó, pode ver que ele aumenta, então ele foi jogado para cima, né, e aqui na inspiração ele foi jogado para baixo, o diafragma. Tá? Então, quando eu faço, por isso que quando eu inspiro, o que eu faço? Eu crio pressões negativas dentro do pulmão para que o ar entre. E na hora que eu expiro, eu crio pressões positivas dentro da caixa torácica para que o ar saia. Beleza? Da mesma forma, isso vai acontecer lá no coração. Quando você tem, na inspiração, você tem um aumento do retorno venoso lá para o ventrículo direito. E aí você chega mais sangue no ventrículo, no momento da inspiração, tá? E no momento da expiração, você tem uma diminuição desse sangue que chega no ventrículo. Então, se eu pedir para o meu paciente inspirar e eu fizer uma ausculta aqui em B1, que é esse primeiro foco de ausculta pulmonar, ou em B2 aqui em cima, o que eu vou escutar? Vou escutar assim, ó, no momento da expiração. Trum, tá, trum, tá, trum, tá. E no momento da expiração ele normaliza, ele volta a ser tum tá, tum tá, tum tá. Por quê? Porque chega mais sangue lá no átrio por diferença de pressão, tá? Então só para isso aqui não é a matéria, mas só para vocês um dia vão ver isso, tá? Então aqui as pressões que causam movimento dos pulmões, a pressão da pleura, ó, que eu falei que ela fica negativada, né? A variação lá, ó, sempre menos, a pleura sempre vai estar negativa. Que a hora que ela estiver positiva, ferrou. Você tem lá um pneumotórax, tá? Você tem a entrada de ar dentro da pleura e ela ficar positiva. Então aquela ligação entre uma pleura visceral e a pleura parietal, ela diminui, né? Aquele deslizamento entre elas vai diminuir e vai formar um espaço entre uma e outra ali, que é o pneumotórax, tá? Que a gente chama de pneumotórax. Beleza? E aí tem a pressão alveolar também, tá? Que é no momento da expiração ela é positiva, no momento da inspiração
ela é negativa, menos 1 centímetro de água. Deixa eu tomar um café. A pressão transpulmonar também vai ter ali relação com o que eu disse, que é a pressão das costelas, da musculatura, envolvida ali no processo respiratório, tá bom? Aqui é o gráfico aqui, ó, volume pulmonar. No momento da inspiração, eu tenho lá o aumento do volume pulmonar, ó, ele aumenta o volume, né? E aí, ó, a pressão transpulmonar ela vai estar negativa, vai estar diminuída. Por quê? Porque para eu jogar essa pressão para dentro. E o contrário acontece quando eu diminuo aqui a pressão, o volume pulmonar, essa pressão vai estar aumentada, que é o momento da expiração. Não sei se vocês compreenderam muito bem isso aqui. Se tiver alguma dúvida depois, mas isso aqui é muito fácil de visualizar e compreender, né? Na hora que eu inspiro, ó, inspiração é até aqui, eu tenho uma negativação das pressões lá do diafragma, o diafragma vai para baixo, a costela abre. Para quê? Para criar um vácuo para entrar ar para dentro do pulmão, né? E na hora que eu quero expirar, essas pressões aqui ficam positivas, ó. Positivou a pressão. E aí o negativo vai diminuindo o volume pulmonar porque eu estou expirando, estou jogando ar para fora. Beleza? O que é complacência? Complacência é a capacidade que o pulmão tem de esticar e voltar ao normal, tá? Então a gente tem capacidade de força de elastância, que é a força elástica de esticar, e a complacência é a capacidade de voltar ao estado original, tá? Então é a capacidade de voltar ao estado original. Não é a elastância, não é a capacidade de voltar ao estado original, é a capacidade de esticar. E a complacência é a capacidade de voltar ao estado de normalidade, que todo pulmão tem, né? E a gente vai perdendo em alguns processos patológicos. Por exemplo, lá a DPOC. O que é DPOC? DPOC é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Isso aqui tá ligado aqui a diminuição de parede de alvéolo, tá? Diminuição de parede de alvéolo, você perde ali, os alvéolos eles são mais ou menos assim, né? Não sou bom desenhista. Então você tem essa perda dessas paredes aqui, ó. E aí você tem uma diminuição da área de troca. Quando você tinha antes fisiológico as paredes, se eu medir aqui, ó, aqui dá 1, mais 1, 1, mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6, mais 1, 7, mais 1, 8, mais 1, 9, mais 1, 10. Somei 10 aqui, 11, 12, 13, né? Eu tenho 13 centímetros, vamos botar de área de troca. No aneurisma, no aneurisma, ó, no enfisema pulmonar, eu tenho a perda dessas paredes aqui, ó, internas, tá? E aí eu tenho lá só, diminui aí menos 5 de 13, tu vai ter aí menos área de troca, tá? E o pulmão vai perdendo a capacidade de complacência. Por isso que a pessoa fica hiperinsuflada com o tórax em tonel. Você olha assim ela de lado, o tórax dela é em tonel. O tórax dela não é mais um tórax que você observa que é assim, ó. É um tórax em tonel, tá? Tu olha aquele tórax assim em tonel. Por quê? Porque o cara fica hiperinsuflado, tá? No enfisema, ele não consegue expirar, ele não tem mais complacência, não tem capacidade de soltar, de jogar o ar para fora, tá? E na radiografia, se você observar o pulmão no enfisema, ele fica sempre retificado. E o nosso natural, a gente viu ali que ele tem uma curvatura, né? A gente viu aqui em cima, ó, no natural, ele tem uma curvatura, né? Deixa eu apagar isso aqui. Ó, no natural ele tem a curvatura aqui, ó. Né? Tem a curva ali, ó. Porra. Ó, tem a curva ali, né? E quando você retifica ele na inspiração, ele fica mais retificado. Então, quando ele está mais hiperinsuflado, na radiografia lá do enfisematoso, ele fica reto, o diafragma, tá? Na radiografia. E o cara fica com o tórax em tonel. Fica um tórax hiperinsuflado. Isso aí é uma das visualizações que a gente observa lá no exame físico, né? Na parte de
de exame físico lá do sistema cardiorrespiratório. Onde é que eu tava aqui? Deixa eu ver onde é que eu tava, que eu me perdi aqui. Beleza. Então é isso. Complacência e capacidade de voltar ao lugar. As forças elásticas representam apenas cerca de 1/3 da elasticidade total do pulmão. O resto são as tensões de superfície do líquido e do ar, né, nos alvéolos, que representam cerca de 2/3, que aumentam ali na ausência do surfactante. Então o surfactante, para que ele serve, o líquido surfactante? Ele diminui a superfície de água, de contato de água no pulmão. Então, ele diminui a resistência da água no pulmão, fazendo com que haja nas moléculas de água ali, diminuindo lá a sua pressão superficial, a tensão superficial da água. Tá? Isso aí vai, tipo assim, em recém-natos, por exemplo, às vezes os médicos eles têm que, quando a criança é muito novinha, não lembro agora qual é a idade gestacional, ela não produziu surfactante suficiente ainda, os médicos têm que introduzir para que diminua ali essa tensão superficial da água que tem nos alvéolos e eles possam se expandir e fazer troca gasosa. Tá bom? Então é para isso que serve ali o líquido surfactante, produzido lá pelos pneumócitos tipo 2, tá? Líquido surfactante, pneumócitos tipo 2. Beleza? Então a capacidade, aqui está falando que a capacidade de expansibilidade do pulmão, ela é muito maior sozinha, se pegar o pulmão sozinho, do que o pulmão combinado com a caixa torácica, tá? Isso aqui é dado estatístico, falando que só 3 a 5% da energia consumida pelo corpo é pela ventilação, e que em exercício a gente pode aumentar em até 50 vezes o volume corrente respiratório ali. Não, é a quantidade de energia requerida. Pode aumentar até 50 vezes durante o exercício, tá? Então, se em repouso a gente usa 3 a 5% só de energia para fazer a respiração, durante o exercício a gente pode usar 200%. Ou seja, aumentar em 200% a nossa energia utilizada para o processo de respiração. Tá? Também é de se entender, né? A gente vai estar usando a maquinaria metabólica toda ali, a necessidade de oxigênio para a gente não entrar em morte ali, e a acidose metabólica é muito grande. Né? O grande lance do pulmão tá eficiente é para quê? Para evitar o processo de acidose metabólica, né? Respiratória. Vamos lá. Então o método usado para medir isso, para saber ali, é a ergospirometria, tá? Ela que vai ser responsável ali para medir os gases ali durante o exercício. Então é um aparelho que você hoje em dia tem, como tudo, né? Tem ele portátil, bem pequenininho, tu bota uma máscara e liga no teu celular, ele já faz análise dos gases ali, quanto tem de oxigênio, quanto tem de CO2, em exercício, em repouso, né? A gente tem a ergospirometria ali, e para capacidade pulmonar total a gente tem um teste chamado capacidade vital forçada, que é onde você expira lá até o máximo, e aí você tem a quantidade faz uma inspiração forçada e uma expiração prolongada até o final ali aí tem um gráfico que mostra ali, você, de acordo com o gráfico, você é classificado ali na capacidade vital forçada, a sua capacidade de captar oxigênio. Aqui são os volumes e as capacidades pulmonares, tá? Vamos lá. Isso aqui vocês têm que entender bem, porque isso aqui com certeza é pergunta de prova, tá? Então a gente tem lá, ó, inicialmente aqui, tá? Nesse pequenininho aqui, ó, vamos comigo aqui, ó. Ó, vou botar deixa eu ver outra cor aqui. Vou botar em roxo, para ficar bem, parecer bem. Então aqui, ó, pequenininho aqui, ó. Esse pequenininho aqui, ó. Isso aqui é o quê? Isso é volume corrente, tá? Esse volume corrente é o quanto eu inspiro e expiro durante a respiração normal, em repouso, tá? E aí, aqui eu tenho, ó, uma inspiração, uma expiração, uma inspiração, peraí, deixa eu apagar. Que eu tô, ó, tem aqui, ó, inspiração, expiração, inspiração, expiração, inspiração, expiração. Esse é o volume corrente, tá?
Então, aqui ó, eu tenho ó, volume de reserva inspiratório, que é o quanto eu consigo inspirar de ar a partir de uma de uma respiração normal, quanto eu consigo jogar de ar para dentro. Tenho o volume, a capacidade inspiratória total, que é o quê? Eu expiro e aí inspiro total. É diferente de volume de reserva inspiratório. Isso aqui é capacidade inspiratória. Eu vou puxar o ar no máximo, tá? Eu vou puxar o ar no máximo. E aí é o quanto que eu tenho aqui, ó, de ar dentro do meu pulmão, no máximo, tá? A partir de uma expiração. Aqui, de uma expiração. Aqui é a partir da inspiração normal. Volume de reserva inspiratório, tá? E aí aqui eu tenho a capacidade vital, lembra que eu falei? Capacidade vital é o quê? É o volume de reserva, a capacidade inspiratória, que é o volume de reserva inspiratório, mais o volume de reserva expiratório, que é esse aqui de baixo, tá? Aí os dois juntos, volume de reserva inspiratório, volume de reserva expiratório, é a minha capacidade vital total. Aqui, ó, tá? E aqui, ó, eu tenho um volume residual. O que é o volume residual? O pulmão ele nunca vai fechar totalmente, tá? Ele nunca vai fechar totalmente. Então, sempre vai ficar um resíduo de ar dentro do pulmão. E a gente tem também os espaços, né? A gente tem um espaço morto ali, que é onde tem aquele ar que ele não vai fazer troca gasosa, que é onde? Dentro da traqueia, dentro dos brônquios ali, até a 24ª subdivisão da árvore traqueobrônquica. Então é o espaço morto fisiológico, tá? Fisiológico, tá? Já se eu tiver uma lesão do lobo, é o espaço morto não fisiológico, tá? Então tem lá o volume corrente. O volume corrente é o que? É inspiração mais expiração normal. Volume de reserva inspiratório é o quanto de ar que eu tenho numa inspiração máxima. Volume de reserva expiratório é o quanto que eu tenho de ar de uma respiração normal para uma expiração máxima. Expiração máxima. O volume residual é o que resta, tá? Que é sempre o restinho que tem. E aí eu tenho capacidade inspiratória, que é a minha capacidade a partir da expiração. Capacidade residual funcional, que é a quantidade de ar que permanece nos pulmões após a exalação normal. E a capacidade pulmonar total é o volume de ar que está contido nos pulmões no final de uma inspiração máxima, tá? A partir da expiração, tá? Ó, tá tudo aqui, ó. Volume corrente, volume de ar inspirado ou expirado em cada respiração normal. De reserva inspiratório é o volume extra de ar que pode ser inspirado além do volume corrente, ali numa expiração normal. Volume de reserva expiratório é o máximo de volume de ar que pode ser expirado na expiração forçada, tá? A partir de uma expiração corrente, isso aí que pega. E o volume residual é o ar que fica nos pulmões após a expiração mais forçada. Então, esse volume residual, ele nunca vai fechar totalmente. Que é ali o finalzinho para não ter colabamento. Senão o alvéolo, ele colaba. Ele cola um no outro e não abre mais, tá? É isso que acontece. Aí as capacidades ali, ó. Capacidade expiratória, que é o volume corrente mais o volume de reserva inspiratório. Capacidade residual funcional, é o volume de reserva expiratório mais o volume residual. Capacidade vital é o volume de reserva inspiratório mais volume de corrente mais o volume de reserva expiratório, que é aquele que eu falei que é onde a gente tem um teste lá de capacidade vital forçada.
Capacidade pulmonar total é o volume máximo que o pulmão pode ser expandido com o maior esforço, tá? Que gera em torno de 6 litros ali. Que é igual que, ó, então a capacidade pulmonar total é igual à capacidade vital mais o volume residual, que é aqueles 1.200 que sobra lá, tá? Então você junta aí 5.800 mais 1.200, você vai ter aí o total aí que o pulmão consegue, o pulmão no máximo, máximo, né? Então aqui a gente tem as continhas ali, né? O volume minuto é o volume corrente vezes a frequência cardíaca, frequência respiratória, que pode ser de 1,5 a 2 litros por minuto em repouso, e pode até multiplicar até 5 vezes em exercício, tá? Aqui a gente tem aquela área mostrando ali o espaço morto alveolar, que é a parte onde não tem troca gasosa, tá? Nariz, faringe, traqueia, mais ou menos 150 ml, que é o espaço morto alveolar, tá? E o espaço morto anatômico, tá? Então, que é onde a gente tem lesão alveolar, a ausência de circulação do alvéolo, tá? São os problemas aí já é patológico, tá? Patológico. A intensidade da ventilação alveolar, isso aqui é um dos principais fatores ali que determinam quanto de oxigênio e de dióxido de carbono vai ter ali nos alvéolos. Então tem até uma continha ali, ó, ventilação alveolar, ela corresponde ao quê? A frequência respiratória vezes o volume corrente diminuído pelo volume médio, tá? Que tem no pulmão. Essas continhas aí, cara, dificilmente ele vai cobrar, tá? No pulmonar aqui ele cobra mais conceitos, tá bom? Aqui aqueles visualização ali das trocas, né? Como ocorre, CO2 chegando ali e indo embora pelo vaso, tal. Aqui são os alvéolos, né? O ácino é tudo isso aqui junto, tá? O ácino é esse monte de alveolinho junto e vários alvéolos. Isso aqui, cada um desses é um alvéolo, tá? Isso aqui é um ácino, tá vendo? Isso aqui é um ácino. 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 E isso aqui é um alvéolo, tá? Esse pequenininho aqui. Então, quando eu tenho lá a destruição dessas paredezinhas aqui, que destroem, que tá entre um alvéolo e o outro, eu tenho lá um aumento, a diminuição da troca gasosa. Isso aí que é o DPOC lá, o enfisema. Geralmente o enfisema está associado à bronquite crônica, tá? É enfisema muscular, enfisema pulmonar com bronquite crônica, e aí você tem o quadro de DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. A gente tem a obstrução pela bronquite lá, pela inflamação, tá? E a gente tem a diminuição da expansibilidade. A gente tem uma doença obstrutiva e uma doença constritiva junto, né? A gente tem a obstrutiva e a constritiva junto. Parede muscular do brônquio e bronquíolo e seus controles, resistência do fluxo aéreo, resistência aumentada nos bronquíolos. Então a gente pode ter lá um aumento da contração, edema, acúmulo de muco. Isso tudo vai aumentar a resistência do fluxo ar lá no bronquíolo. Isso aqui é doença restritiva, né? Beleza? Aqui está falando que fatores secretores locais podem causar a constrição do bronquíolo, a histamina ali, né, que é vasoconstritor natural ali, produzido ali pelos basófilos e mastócitos, né, que acabam, no final das contas, gerando, para quem tem asma, uma diminuição da luz do brônquio. Vai diminuindo, vai ficando concêntrico, até que não passa mais ar. E aí você tem ali a asma, né? O processo de anafilaxia. Reflexo da tosse. Os brônquios da traqueia, eles são altamente sensíveis ao toque, né? A gente tem lá a carina, lá aqui, tá até falando aqui, ó, na laringe a carina tem receptores de tato ali, né? As próprias estruturas ciliadas ali do epitélio pulmonar, né? Que é um epitélio cilíndrico simples com estereocílios, né? Lembra disso? Então a gente tem o epitélio pulmonar lá, que é assim, ó.
um epitélio cilíndrico, simples, estereociliado, com presença de quê?